Nosso mundo é realmente um lugar aterrorizante, e uma das coisas que sempre me assustou neste mundo é quando ocorre alguns bugs, vamos assim dizer. De vez em quando algo acontece e quebra as regras do plano da realidade, como aviões pairando e doppelgangers. São dois exemplos disso, e certamente a maioria das pessoas ficaria pelo menos um pouco assustada experimentando isso. Mas o que acontece quando essas falhas ficam mais sérias? E o que acontece quando você sai completamente da realidade? Bem, se isso acontecer com você, você pode se encontrar em um lugar onde nenhum homem deveria ir, uma prisão sem fim de quartos que existe fora do nosso mundo. E agora essa é a sua nova casa. Eu sei que parece um pouco assustador. Talvez você não se sinta mais confortável em saber que pelo menos você não estará sozinho. Em maio de 2019, uma seguinte foto foi postada no 4chan e acabou chamando a atenção de muitas pessoas. Junto com a foto foi adicionada uma legenda que afirmava que as backrooms se estendem por uma distância impossível de ser calculada. Em qualquer lugar que você vai, tudo continua o mesmo, sem nenhuma alteração. Diz que existem algumas maneiras de acabar preso nas backrooms. Alguns dizem que elas podem ser acessadas através de seus sonhos, ou até mesmo vista por visões. Por causa disso, muitos afirmam reconhecer as imagens e até mesmo sentir algum tipo de medo nostálgico ao vê-la. Mas outros afirmam que a única maneira verdadeira de chegar lá é muito mais difícil e requer muita sorte, ou talvez neste caso seja exatamente o oposto. É teorizado que cada objeto com que interagimos neste mundo é cortado da nossa realidade. Por exemplo, quando você esbarra em uma parede, você acaba batendo nela e acaba até mesmo sendo empurrado por ela. Mas voltando aos glitches e a nossa realidade, diz que ocasionalmente objetos dentro do nosso mundo não serão passados para lá. Isso é algo que frequentemente acontece em videogames, onde uma parte do mapa fica toda bugada e se você esbarra nela, você acaba passando direto por ela. E às vezes acaba até mesmo caindo fora do mapa. Seu jogador fica preso ainda dentro do jogo, mas em um vazio infinito abaixo do mapa. As pessoas do mundo real acreditam que alguns desses objetos não podem ficar isolados da realidade. Uma parede irá parecer mais escura do que as outras ao seu redor. Você encontrará uma porta onde tem certeza que não deve haver nada do outro lado. E se você tiver um olhar um pouco mais atento, pode perceber essas coisas e evitá-las a todo custo. Mas nem todo mundo tem tanta sorte assim, pois eles acabam até mesmo interagindo com esses objetos inconscientemente. Provavelmente sem pensar nas coisas que virão em breve. É muito parecido com um personagem de um videogame, que se você interagir com um objeto bugado, você cai fora do mapa. E pode-se imaginar que é incrivelmente confuso e assustador parar de existir em um mundo para simplesmente ser jogado do nada, instantaneamente, em outro mundo. Além de milhões e milhões de quilômetros quadrados de salas vazias, tudo ao seu redor parece ser o mesmo. Mas tudo bem, porque agora essa é a sua realidade, e é aqui que a sua jornada começa dentro das backrooms. O nível 0 é um labirinto de quartos amarelos, cada um parecendo igual ao anterior, com apenas a menor variação. O carpete que cobre o nível está úmido e cria um aroma persistente, vamos assim dizer. No início, os únicos sons que podem ser ouvidos são os zumbidos altos e consistentes das antigas luzes fluorescentes. Enquanto você está andando pelas salas, você começará a perceber o quão grande a área é, e cada sala leva a outra e a outra. Você começará a se perguntar o quão grande seria essa área e como isso poderia ser possível. Muitos começarão a correr e correr pelas salas, pensando que isso pode tirá-los do labirinto o mais rápido possível, mas acaba não adiantando muito. E depois de correr por aparentemente uma eternidade, você finalmente perceberá que provavelmente ficará preso aqui por um bom tempo. Não se sabe exatamente o que é esse lugar, e isso é parte do mistério de tudo. Isso é apenas um labirinto infinito dessas salas. E atravessar um lugar como esse provavelmente faria com qualquer um perdesse a sua cabeça lentamente. Acredita-se que poucos sobreviverão a este primeiro nível, e isso é por algumas razões. Ou eles perdem a vontade de caminhar, ou eles acabem achando algo entre essas salas. Você pode se encontrar com criaturas humanoides depois de caminhar por horas, e talvez até dias. Imagine o horror de você virar a esquina e ver algo parado ali. Essas criaturas são conhecidas como cães de caça e parecem humanos desfigurados que andam entre quatro pernas. Eles fazem um barulho baixo e estrondoso, que servirá como uma das únicas indicações que você está perto diante deles, antes que seja tarde demais.
Neste nível, essas criaturas são supostamente incrivelmente perigosas, e se acontecer de você notar uma se afastando lentamente na direção oposta, faça o que quiser, não olhe para ela. Se tiver sorte suficiente para sobreviver aos seus encontros com essas criaturas e o labirinto sem fim, então você pode ter uma chance de escapar deste nível. De vez em quando, enquanto você anda por essas salas idênticas, você encontrará uma parede que é um pouco mais escura do que as outras, e isso é uma indicação de que essa também não foi bugada. E se você tiver ido em direção a essa parede, tem grandes chances de você voltar ao mundo normal, um mundo que você conhecia antes, e você poderá continuar vivendo sua vida normal por lá. Mas fazer isso traz um risco. Não há garantia caso você atravesse aquela parede e volte novamente às backrooms, onde existe o risco de levá-lo ainda mais para baixo, onde ninguém jamais tinha visto antes, onde os seres são muito mais hostis. Também interagir com uma parede como essa pode levá-lo de volta ao nível 0, onde você terá que recomeçar sua jornada tudo de novo, o que significa outro ciclo de tortura repetitiva. Por esse motivo, isso é obviamente uma aposta, e uma aposta que muitos escolheriam não aceitar. Não se sabe ao certo como ocorre essa transição do nível 0 para o nível 1. Alguns acreditam que você ache uma porta, ou um corredor, uma escada talvez, ou até mesmo um elevador que o leva para o próximo nível. Enquanto outros acreditam que o cenário ao seu redor comece a mudar sutilmente, até que eventualmente você esteja em um espaço completamente diferente. As pessoas dessa teoria afirmam que após cerca de 4 dias de viagem, as luzes fluorescentes começam a piscar, até que o espaço ao seu redor fique cada vez mais escuro. Eventualmente, acabe ficando um breu total, apenas para a luz voltar e revelar a mudança no cenário. Mas seja como for, você simplesmente aparece lá. Os perigos deste nível são muito maiores do que o anterior. Depois de dias caminhando em um loop aparentemente interminável, você pode realmente dar as boas-vindas ao nível 1, porque pelo menos é algo diferente. Não há mais aquele papel amarelo nas paredes, mas em vez disso, as paredes são feitas de concreto. O piso neste nível não é o carpete que a gente conhecia antes, e as paredes também são bem mais diferentes. Um estrondo profundo de máquinas pode ser ouvido por todo o andar, assim como os rangidos vindos de outras salas invisíveis. O zumbido das luzes fluorescentes ainda está lá, mas é muito mais mascarado pelos outros ruídos. Neste andar, as luzes falham com bastante frequência. Elas piscarão em muitos pontos e muitas das vezes vão desligar completamente e deixará você na escuridão completa. E quando as criaturas deste nível saem, você não será capaz de vê-las, mas você saberá que quando eles estiverem perto, essas criaturas omitem um som perturbador, distorcido de gritos enquanto vagam pela escuridão. E se você escutar o som dos gritos, corra rapidamente para outra sala, o mais longe possível dos ruídos. Esse nível é muito parecido ao nível anterior, então tente não olhar na direção dessas criaturas, porque você nunca sabe o quão hostis elas podem ser. Parte do que tornou o nível 0 tão assustador foi o isolamento de tudo. A ideia de que é apenas você e apenas algumas outras criaturas dentro deste labirinto de paredes. Em muitos aspectos, o mesmo medo prevalece no nível 1, exceto que é amplificado por ataques aleatórios de escuridão e um número maior de seres hostis, e as coisas só ficam mais amplificadas à medida que avançamos para o nível 2. Conforme você avança pelo nível 1, as paredes ao seu redor começarão a mudar, as vastas salas ficarão estreitas, a ponto de você andar por longos e contínuos corredores. As luzes fluorescentes são amplificadas, a tal ponto que o zumbido fica ainda mais alto. Devido ao calor delas, a temperatura pode subir para mais de 100 graus Fahrenheit. Os corredores são claustrofóbicos e se assemelham a túneis de serviço, pois há tubulações e máquinas revestindo as paredes. Praticamente, qualquer ser que você encontrar neste andar é hostil, e sua única chance de escapar depois de ver uma figura é correr na direção oposta e não olhe para trás. Esse nível é considerado um dos lugares mais inexplorados e misteriosos, que não possui pontos de saídas reais. Suas chances de escapar das backrooms, em geral, são incrivelmente baixas, mas suas chances de escapar do nível 2 são aparentemente quase impossíveis. Para os poucos que supostamente sobreviverão a este nível, eles acabarão simplesmente aceitando a situação, permanecendo totalmente calmo, imaginando as backrooms como a sua casa. Essa é sua única chance de escapar,
E se isso não funcionar, então seu destino estará praticamente acabado, e mesmo depois de toda a dor por onde você passou, é aqui que sua jornada para as Backrooms acaba. As Backrooms é algo que realmente me assustou. Isso é algo que nem sempre é fácil de fazer. Os horrores psicológicos de atravessar uma paisagem tão vasta e aterrorizante, fora do alcance da realidade, é um pensamento horrível. Mas há realmente alguma verdade nisso? As Backrooms são de fato algo muito bem criado e com conceitos fascinantes. A história envolvida nela é assustadora, mesmo sabendo que isso tudo é pura ficção. A própria ideia das Backrooms fala da própria essência das coisas que nos trazem medo, principalmente o medo de se perder, o medo de ficar preso e o medo de ser observado e caçado. Também é importante falar que ainda há aqueles que afirmam ter realmente estado lá. Eles veem isso em seus sonhos e ficam presos lá até acordarem e jurarem que este lugar realmente é real. Agora, um pesadelo como esse é extremamente possível. Então, talvez este lugar exista em algum lugar dentro de nossos sonhos. E quando eu vi essa foto, era algo tão reconhecível para mim, é realmente algo que eu não consigo explicar. Apenas o fato dessa foto parece algo tão nostálgico para mim, então, quem sabe, talvez eu já tenha estado lá em meus sonhos antes também. Mas, de verdade ou de mentira, entre todos esses horrores que existam por aí, deve ter algum destino bem pior do que se encontrar preso nas Backrooms.